Eu quero começar com a delação que agora há os vídeos, porque o ministro Moraes liberou. E é um ponto polêmico aí, a manchete da Ranieri foi polêmico. O Moraes exigiu aí que o Cid falasse a verdade. Como é que foi esse momento? Vamos lá, Ari. Vídeo, veja o momento em que Alexandre de Moraes avisa Mauro Cid que ele pode ser preso se não disser a verdade. Ministro retirou sigilo. Olha, e é um trecho que deixa claro deixa clara a circunstância. E aí o julgamento será de todos, porque vamos ver o vídeo. Após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões, uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Isso fez com que, e dentro da lealdade processual que cabe a todos nós, magistrado, membros do Ministério Público e advogados, isso fez com que na terça-feira a Polícia Federal encaminhasse um relatório dizendo, abre aspas, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos, fecha aspas. A partir disso, eu solicitei ao eminente Procurador-Geral da República, na própria terça-feira, um parecer sobre a questão. O Procurador-Geral da República, analisando essa questão, analisando até aquele momento o descumprimento, abre aspas, o descumprimento dos termos acordados torna necessária a medida mais grave ante a existência de indícios concretos da atuação de Mauro César Barbosa Cid como articulador de atos voltados à abolição do Estado Democrático de Direito, o Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Vamos seguir com a resposta de Mauro Cid. Sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos... E aí a audiência continuou. É esse o momento que está gerando, ou gerou, a polêmica. Se isso configurou ameaça, se isso fez com que o Mauro Cid mudasse ou não a versão. Então ficou claro, o
ministro relator Alexandre de Moraes anunciou não só ao Mauro Cid, mas aos advogados de defesa dele, ao representante do Ministério Público, a todos que estavam presentes na audiência, que a Polícia Federal encontrou incongruências e inverdades no que ele estava relatando. E, por isso, queria invalidar a colaboração e decretar nova prisão preventiva. O que o Alexandre submeteu a decisão ao PGR e o PGR concordou com a decisão da polícia. E o ministro Alexandre, então, colocou como uma última chance para que o delator revisse o seu comportamento e as suas falas. E o momento foi esse. Agora não tem mais de se dizer que foi assim ou foi assado, porque todo o Brasil tomou conhecimento. Qual a sua avaliação, professor? Primeiro, é muito importante a divulgação das imagens. Conhecíamos o texto, mas a divulgação das imagens deixa isso líquido, claro. O ministro agiu corretamente, e usando a expressão que para nós é popular, é delação premiada, mas a expressão correta, que evidentemente o ministro expôs várias vezes, é a colaboração com a justiça. O colaborador não estava preso porque estava em processo de construir essa colaboração, mas entre idas e vindas, ora falava uma coisa, ora falava outra, o ministro chegou o momento, inclusive por solicitação também do Ministério Público, falou o seguinte: olha, dessa forma o senhor vai preso e as investigações também vão seguir em relação ao seu pai, a sua esposa e sua filha maior, seguindo exatamente o que determina a lei. E passou ao tenente-coronel Mauro Cid se ele iria falar a verdade ou não, e se tinha consciência das consequências dessas idas e vindas. Ele disse que falaria a verdade, concordou, e aí fez, então, a sua colaboração final com a Justiça, que é esse texto quilométrico de 800 páginas que nós ficamos conhecendo. Eu já participei de várias audiências, inúmeras mesmo, ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira, porque eu era professor, fui durante boa parte aqui da minha carreira aqui no grupo, editor-chefe do jornal Meio Norte, jornal impresso, o maior jornal do Piauí, um dos maiores aqui da região. E como editor do jornal, eu era preposto em audiências ao longo desses mais de 30 anos, audiências judiciais por um motivo, por outro. E o comportamento dos juízes sempre foi semelhante ao comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Ele questiona, ele percebe incongruências, percebe contradições e vai inquirindo, e vai perguntando, tentando encontrar ali a verdade. O procedimento padrão é esse. Se você nunca participou de uma audiência e nunca foi interrogado por um juiz em uma, é assim que acontece. Agora, o que a extrema-direita está fazendo? Ela está usando essas imagens, está usando essa narrativa para dizer o seguinte: não, o que o Alexandre de Moraes fez foi: ou você diz o que eu quero ouvir, ou você vai pagar muito caro por isso. Inventa a história que eu quero ouvir. As imagens desmentem isso. As imagens mostram o que a gente, inclusive, já havia citado aqui. Salvo engano, o professor Vila foi o primeiro a trazer. Olha, o Mauro Cid, ele diz uma coisa aqui, depois ele diz, a polícia vai lá e descobre que ele está mentindo, que há provas novas, que ele escondeu um documento que havia, e aí as contradições foram aparecendo. Normal, é assim que acontece no judiciário, procedimento normal. Acho que transformar essas imagens nessa narrativa descabida não vinga. Vamos lá, vamos seguir agora com a